O Brasil é um país com uma longa história de crimes que chocaram a população, de casos que parecem ficção, mas que são pura realidade. Entre tantos, um caso que marcou e continua provocando indignação até hoje é o do chamado Monstro da Ceasa. Um homem que cometeu crimes brutais e impiedosos, despertando medo em uma comunidade inteira. Mas, o que mais chocou o público não foram apenas seus atos, e sim o fato de ele estar, hoje, em liberdade. Narrador: por que, afinal, o Monstro da Ceasa foi solto? Como a justiça pode ter permitido a liberdade de uma violência que causou tanta dor e sofrimento? Neste documentário, vamos explorar o fundo dos detalhes desse caso. Vamos buscar entender o que levou a justiça a tomar essa decisão e o impacto disso para as vítimas, para a sociedade e para o sistema judicial brasileiro. Para entender a liberdade do Monstro da Ceasa, precisamos voltar ao início. O ano era ano do crime, e a cidade estava vivendo um de seus dias comuns. Ninguém poderia imaginar que, em breve, o terror iria assombrar todos. Esse homem, conhecido como o Monstro da Ceasa, não recebeu esse apelido à toa. Os crimes foram marcados por uma brutalidade que deixaram até mesmo pesquisadores especializados chocados. Atos que não foram apenas de violência, mas que mostraram uma crueldade quase inimaginável. Entrevista com a especialista em psicologia criminal, PSI. Quando olhamos para casos como esse, estamos falando de pessoas que não apenas cometeram crimes, mas que têm um padrão de comportamento que denota uma total falta de empatia e uma predisposição à violência extrema. Para a comunidade, isso fez com que ninguém estivesse seguro que algo preciso seja feito e rápido. Após semanas de investigações, em meio ao pânico e à pressão da mídia, as autoridades conseguiram capturar o Monstro da Ceasa. A operação contornou com coleções de policiais e trilhas que levaram a esconderijos usados pela violência. Após a captura, o julgamento foi rápido e o caso encerrado. Para muitos, a prisão do monstro trouxe um breve colapso. Estava claro que as provas eram contundentes e que o crime deveria passar o resto de seus dias atrás das notas. Mas essa não seria a última vez que ouvimos seu nome. Entrevista com o jornalista da época, Jornal Sentimento. Na época era de Vitória. A comunidade finalmente poderia dormir em paz. A justiça havia sido feita, e a reportagem parecia ser o fim definitivo de um capítulo de terror. No entanto, anos depois, o inesperado aconteceu. A notícia de que o Monstro da Ceasa estava para ser solto caiu como uma bomba para todos os que lembravam do caso. Mas, por que, finalmente, ele foi liberado? Para entender a liberação, precisamos olhar de perto as leis brasileiras, que permitem a progressão de regime e outros benefícios a detentos. Na prática, o sistema de justiça oferece caminhos para a ressocialização do preso, como a redução de pena por bom comportamento e possibilidade de cumprir parte da sentença, em regime aberto ou semiaberto. ADV, a legislação brasileira prevê que, cumpridos certos requisitos, até mesmo presos de alta periculosidade podem progredir para regimes menos severos. Nesse caso, o Monstro da Ceasa cumpriu os critérios técnicos que garantiram sua liberdade, mas isso gerou uma grande controvérsia sobre o que é, de fato, justo para a sociedade. Protestos e indignação da população, entrevistas com familiares das vítimas e moradores a notícia de que um criminoso desse porte estava livre, não foi bem recebido. As vítimas, suas famílias e a comunidade expressaram sua revolta. Para muitos, a sensação era de que o sistema judicial havia falhado. Não consigo entender como ele poderia ser solto. Como é possível que alguém que fez tanto mal possa andar livremente? Onde está a justiça para nós? Esse caso gerou um debate intenso sobre os limites da lei. Existem, de fato, casos em que o sistema parece mais focado na ressocialização do crime do que na segurança das vítimas e da sociedade. O caso do Monstro da Ceasa nos leva a questionar as complexidades e as falhas de um sistema que busca equilibrar a justiça e a reintegração social. Como sociedade, é fundamental que nos preocupemos com os impactos dessas decisões e com os riscos que podem trazer. E a questão permanece: estamos realmente seguros com leis que, mesmo involuntariamente, oferecem liberdade para pessoas de alta periculosidade? Esse caso nos desafia à reflexão e, quem sabe, a buscar mudanças que tragam mais segurança para todos.